Ao longo dessa semana, saíram muitas notícias acerca de Lázaro Barbosa, conhecido também como o serial killer do Distrito Federal ou o maníaco de Brasília, né? E antes de entrarmos no assunto, peço humildemente para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal, não é? Me ajude também lá no meu outro canal, o Reinado Nerd, onde eu falo de assuntos mais relacionados a animes, séries e filmes, não é? Esteja me dando uma força. E assim, cara, esse vídeo vai ser um vídeo da qual eu gosto de pegar vários assuntos e fundir em um único, né? Porque além de estar falando acerca desse maníaco de Brasília, eu também quero falar um pouco de monarquia, né? Porque quem me conhece sabe que, embora em muitos vídeos eu falo, muitos vídeos, eu uso uma bandana republicana na cabeça, né? Como sinal de amor e patriotismo do meu país, eu sou monarquista, não é, cara? E por isso que até eu tenho começado a usar esse chapéu aqui nos vídeos de monarquia, né? Eu já tô providenciando uma bandeira monárquica, cara. Então. E assim também, cara, antes de entrarmos, de falarmos um pouco sobre esse caso do Lázaro Barbosa, eu quero contar uma rápida história para vocês, não é? Uma rápida história que tem um pouco a ver com esse assunto. Então, assim, cara, quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu gosto muito de histórias bíblicas. Né? Eu sou um cara cristão. E na Bíblia, cara, lá no livro de Juízes, relata que antes de haver um rei em Israel, antes de Deus ungir Saul como seu primeiro rei de Israel, o povo de Israel não tinha rei. Eles viviam debaixo de um sistema tribal por meio de líderes que Deus levantava chamado de juízes. Né? No entanto, por não haver um rei, a própria palavra de Deus fala que o povo muitas vezes fazia aquilo que parecia ser justo aos próprios olhos, ou seja, fazia aquilo que queria fazer, né? Mesmo eles tendo juízes levantados por Deus e mesmo muitas vezes ele tendo a lei de Deus. Isso porque muitas vezes o povo se voltava para outros deuses, não é? Se voltava para a cultura de outros povos. E com isso, eles absorviam os maus costumes que os outros povos tinham, não é? Que vai além de meras adoração a ídolos, né? Muitas vezes até mesmo sacrifícios pagãos, entendeu? Relacionamentos sexuais ilícitos e outros mais. Né? Ou seja, várias vezes o povo de Deus se desviava dos caminhos de Deus. E dessa época de Juízes havia um levita, que esse levita, ele foi à casa de seu sogro, né, buscar a sua concubina. Né? Concubina, para quem não sabe, é como se fosse uma espécie de serva que muitas vezes cumpria o papel de esposa. E quando eles estavam voltando para casa, eles passaram perto de uma cidade, de uma das tribos de Israel, chamada Benjamim. Né? Uma cidade chamada de Gibeá. Eles foram convidados a passar a noite na casa de um senhor idoso que mora naquela cidade, né? Um homem bom, justo. No entanto, os moradores de Gibeá não eram pessoas agradáveis, não eram muitas vezes pessoas bem vistas, né? E assim, cara, e da noite que o levita e sua concubina, mais um servo que lhes acompanhava, foi passar a noite na casa daquele senhor, os moradores de Gibeá bateram na porta da casa do velho ancião, exigindo que botasse para fora o levita, assim como sua concubina. Né? E assim, cara, quem conhece a história de Sodoma e Gomorra sabe o que os moradores de Sodoma e Gomorra queriam fazer com os anjos de Deus, não é? Que estavam em forma humana naquela cidade. Né? Quem assistiu essa novela que está passando aí em Gênesis sabe o que aconteceu com a cidade de Sodoma. Né? Quem já leu a Bíblia sabe o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Bem, os moradores de Gibeá queriam fazer a mesma coisa com o levita e com a concubina do levita. No final, acabaram que os moradores agarraram a concubina do levita e abusaram dela de várias maneiras que é melhor nem comentar. Na manhã seguinte, a concubina morreu por causa de todos os maus tratos que ela recebeu. E o levita, junto com seu servo, pegou o corpo da concubina morta, colocou em cima do seu jumento e voltaram para casa.
Lá, ele despedaçou o corpo da concubina, não é? Se você acha isso meio estranho, cara, vamos lembrar que estamos falando em tempos primitivos da Era do Bronze, não é? Era um costume daqueles tempos. Pegaram os pedaços da concubina e enviaram a vários locais de Israel. As demais tribos, ao ver e ouvir o que fizeram com a concubina do levita, ficaram indignados e diziam assim: não, poxa, desde que nunca houve tamanha abominação em Israel, desde que nossos antepassados saíram do Egito. Com isso, as demais tribos se reuniram em um único exército e foram até Benjamim para tomar satisfações. No entanto, eles chegaram da cidade e eles apenas falaram aos moradores: ó, ponham para fora apenas os homens que fizeram tamanha abominação a concubina neste levita. Eles só queriam apenas os culpados pelo crime. No entanto, a cidade de Gibeá fez a mesma coisa que muitos bolsonaristas e petistas fazem em relação aos crimes do Lula e do Bolsonaro. Passaram o pano, né? Não quiseram entregar os criminosos, não quiseram entregar os homens que fizeram mal à concubina, né? Talvez porque fossem homens importantes da cidade, comerciantes ou coisa assim, mas não quiseram entregar. E isso ocasionou uma guerra entre as 11 tribos de Israel contra a tribo de Benjamim. Eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar longo. Só posso dizer que no final, quase que a tribo de Benjamim, não só aquela cidade de Gibeá, mas outras, quase que a tribo de Benjamim foi apagada da história. Né? E só não foi apagada porque depois da guerra, as demais tribos se compadeceram da situação de Benjamim, mesmo depois de tudo que aconteceu, e oraram a Deus, dizendo: Senhor, o que nós vamos fazer, já que agora vai faltar uma tribo entre as tribos de Israel? E Deus demonstrou misericórdia para com aquela tribo. Para quem não sabe, é da tribo de Benjamim que tivemos personagens bíblicos como Saul, Mardoqueu ou Mordecai, né, da história da rainha Esther. O apóstolo Paulo era descendente da tribo de Benjamim. Mas isso não muda o fato que Benjamim cometeu um crime que aos olhos das demais tribos foi inadmissível. Não é? E mais, e para você que acha que a Bíblia é machista, né, para quem acha, a tribo, a lei de Moisés foi um dos primeiros códigos de leis da história da humanidade que não admitia estupros. Não é? Vamos lembrar que na Era do Bronze, quando havia guerras, por exemplo, eu invadi, o meu exército conquistou aquela cidade, e era hábito de escravizar a população sobrevivente e estuprar as mulheres e os jovens que estavam lá. Era hábito dos outros povos, mas em Israel isso era inadmissível. E a lei mosaica não aceitava isso. Não é? Tá, Romulo. Mas o que isso tem a ver com a monarquia e o que isso tem a ver com o caso de Lázaro Barbosa? Cara, para e pensa. Para e pensa. Se num tempo tão primitivo como a Era do Bronze, esse hábito era inadmissível para Israel, pode haver tolerância hoje no Brasil para casos de crime, de estupros? Porque esse Lázaro Barbosa, cara, ele está sendo perseguido, tem mais de 200 policiais atrás desse homem. O homem que matou várias famílias, estuprou várias mulheres, o cara que está foragido. E aí eu pergunto, com o nosso sistema atual, cara, de leis, caso prendam esse cara, quanto tempo ele vai ficar na cadeia? Porque vamos lembrar, cara, que nós temos no Brasil o Código de Leis que é assim, muito fraco em relação à criminalidade. Nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, uma flexibilização para que o cidadão tenha sim porte de arma, ou então penas de morte. Embora eu seja um cara cristão, embora eu acredite, por exemplo, que as pessoas possam mudar e se arrepender, né, eu sou um cara que eu defendo pena de morte,
prisão perpétua, posse e porte de arma para o cidadão de bem, eu defendo essas coisas, não é? Pô, mas você não é cristão? Meu amigo, vamos lembrar uma coisa. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi crucificado entre dois bandidos. E vamos lembrar que a morte de cruz era para os piores criminosos. Ou seja, aqueles dois que estavam sendo crucificados com Cristo, com certeza, fizeram coisas que iam além de apenas roubar. Enquanto que um olhou para Cristo e se arrependeu, né? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Mestre, lembra-se de mim quando chegares no teu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro bandido zombou de Jesus. E no final, teve seus olhos arrancados por uma ave antes de morrer. Então, nem todos vão se arrepender de seus pecados. Nem todos vão se arrepender de seus crimes. E no Brasil, onde muitas vezes um bandido, um traficante que mata, rouba, estupra, um cara que é condenado a 30 anos de cadeia, mas acaba saindo antes dos 10 anos por bom comportamento, você acha mesmo que há condições de um bandido se arrepender? Porque tem bandidos que vão pra cadeia e ficam lá. Tem bandido que já teve mais de 20 passagens pela polícia e tá indo para mais uma e vai passar por outras. Eu sou a favor além de pena de morte, prisão perpétua, eu também sou a favor que pegue essa bandidagem, sabe? E bota ele para quebrar pedra, entendeu? Restaurar estradas, não é? E se esse negócio de que, não, a cada 3 dias trabalhados, um dia menos de pena. Eu sou condenado. Vou condenado a 50 anos, vai ficar 50 anos na cadeia. Pode ter um saláriozinho? Pode, caso tenha uma família, um filho para sustentar. Ou então, caso a pena não seja tão longa, ele tem uma grana, dependendo do crime, né? Tem uma graninha para poder se manter quando sair, né? Por algum tempo. Mas é claro que isso depende da lei, porque tem crimes menores e tem crimes piores. Mas, no entanto, a gente está coçando aqui, velho. Eu tô ruim hoje, velho. Esse tempo acaba com a minha rinite, velho. Me ataca. No entanto, eu sou também a favor que sabe esses presídios que são construídos no meio da cidade, no meio do bairro? Por mim, eles deveriam ser transformados em hospitais e escolas e construir outros presídios no meio do mato, do deserto, sabe? Em uma ilha no meio do mar. Para caso o bandido, mesmo que ele saia dos muros do presídio, ele se perca e morra por aqueles cantos, cara. Eu sou a favor disso, né? No caso de um estuprador, eu sou a favor que corte o pau do cara fora. Eu sou a favor dessas coisas. Porque a lei tem que ser cumprida. E ela tem que mostrar ao bandido o seguinte: se eu cometer um crime, se eu for pego, eu vou sofrer um grande dano por esse crime. Mas na nossa atual política, isso é possível? Não. Porque nós vivemos em um país onde o crime é defendido, onde o crime sabe, cara? Só para você ter uma ideia, se há um tiroteio entre polícia e um traficante, da polícia e um traficante, aí uma bala perdida pega numa criança, em quem eles vão responsabilizar? O traficante que está tocando tiro com a polícia ou com o policial que tem o trabalho de tirar daquele bandido? Não, vou jogar a culpa da polícia. E eu vou falar uma coisa, se eu fosse policial, cara, não me interessa se o bandido que tá atirando em mim é negro ou branco, ou jovem ou velho. Se tá atirando em mim, eu vou atirar pra me defender. E se tá ameaçando um cidadão de bem, tem que morrer. Mas não. Aqui no Brasil fala assim, mas a polícia aqui no Brasil mata um jovem negro. Será porque o tal jovem negro seja um traficante, um estuprador e um bandido? Mas muitos políticos de esquerda, sabe, acabam passando pano para isso. Acaba passando pano, né? Porque são vítimas da sociedade. Tá. E as vítimas, dos supostos vítimas da sociedade, como é que fica? Porque eu tenho a experiência de ter tido meu pai morto com 6 tiros e eu vi meu pai numa poça de sangue. E embora eu, como cristão, tenha perdoado o crime do assassino, e eu perdoei unicamente por uma condição cristã que eu creio, o bandido que matou meu pai continua solto
Até onde eu sei, ele continua cometendo crimes para matar outros pais de família, não é? Ou seja, eu perdoei, mas isso não quer dizer que eu queira ele livre para cometer outros crimes. Então assim, cara, em outros vídeos eu conto melhor essa história. Ou seja, nós vivemos em um país onde a criminalidade é permitida. Nem em Israel, na época dos juízes, era permitido isso. E nós elegemos políticos, né, Bolsonaro e outros, para dar um fim a essa bandidolatria, né, com a promessa de combate à violência, à corrupção, à criminalidade. Mas ao invés disso, nós vemos os políticos que se dizem serem de direita, que se dizem ser, apoiando leis, né, que acabam, assim, vamos dizer, protegendo políticos. Né? Acaba se permitindo que os políticos continuem a roubar. Ou seja, a criminalidade não está só nas favelas e nas ruas, também está em Brasília. Também está em Brasília. E aquele que nós elegemos que disse que ia acabar com isso aí não está fazendo porcaria nenhuma. Não é? E assim, velho. Mas, Romulo, o que isso tem a ver com a monarquia, já que você disse que também era um vídeo para falar em monarquia? Simples. Lembra que eu falei que em Israel não havia rei e que todos faziam o que parecia justo? É praticamente a situação do Brasil, cara. Eu não sou monarquista porque eu queira ter um rei. Eu sou monarquista porque eu quero um sistema melhor para o meu país. Eu quero um sistema que funcione, uma política que funcione. E já que a República não está dando conta, já que a República promete e não cumpre, e olha que ano que vem vamos ter eleições, e não temos uma terceira via, vamos ter que optar entre Lula e Bolsonaro, né? O cara que faz tudo que o PT quer para o PT não voltar, e o outro que é a volta do PT, que afundou com esse país, nós não temos uma terceira via. Não é? E com certeza vai levantar muitos políticos aí, muitos candidatos que vão dizer: vote em mim que eu vou dar um fim à criminalidade, contra a criminalidade, contra o tráfico, contra isso e contra aquilo. E não é essa coisa que vai ser prometida a todos os anos, tanto das eleições presidenciais quanto das eleições municipais? É por essa razão, cara, que eu me tornei monarquista. Porque eu quero algo que funcione, cara. Tá entendendo? Eu sei que não vai que não vai ser melhorar tudo 100% de imediato, mas já vai ser um começo. E assim, cara, nós estamos precisando de um rei, cara. Não só de um rei, de um monarca constitucional, mas também estamos precisando muito ajuda de um outro rei, daquele que está lá em cima. Estamos precisando muito nos voltarmos mais para Deus, para a justiça divina. Porque aqui no Brasil, muitos estão fazendo aquilo que aos seus olhos parece justo. E eu vou falar uma coisa. Aposto que quando pegarem esse homem, caso pegue esse homem, Lázaro Barbosa, quanto tempo esse cara vai ficar preso? Com a nossa atual política de combate ao crime. Comente aqui embaixo o que você acha. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe. Que Deus esteja te abençoando, te guardando e te protegendo nesse dia de hoje. Até, tchau e Ave Império.